Com a tua palavra na mão, abra ela em Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Vamos tirar algumas lições de um dos heróis da fé nessa manhã. Aprendermos um pouco mais do Senhor. Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Asbiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Pode se sentar. Deus abençoe a sua vida nessa manhã tão gloriosa. Nós vamos aprender nessa manhã algumas lições sobre esse herói da fé. Gideão foi um juiz de Israel. O seu nome está na galeria dos heróis da fé, levantado pelo próprio Espírito Santo de Deus, dado ao apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 11. Ali também configura o nome de todos ou da maioria dos grandes heróis da fé. E o nome de Gideão também configura ali. Gideão foi um juiz, o segundo juiz logo após a morte de Josué, que sucedeu Moisés, que entrou com o povo de Israel na terra prometida, e que nesse tempo o povo, por um motivo ou outro, se esquecia, se afastava, abandonava, deixava de lado, não se lembrava mais, não dava mais razão, não prestava mais culto, não obedecia mais à palavra, se esquecia dos feitos de Deus, se esquecia da mão do Senhor. Então, por causa disso, o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos. Quando Gideão apareceu na Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o povo passara por um período de 40 anos de paz após
Deus ter levantado um outro juiz, mas novamente eles se esqueceram de Deus, novamente eles pecaram, novamente eles deixaram a palavra do Senhor de lado e se afastaram. Então agora o Senhor os entrega na mão dos seus inimigos, na mão dos midianitas, na mão dos eframitas, na mão dos eslamitas, mas principalmente a nação de Midian era uma nação muito poderosa, uma nação muito forte e que avizinhava com Israel. Então agora os midianitas começam a dar contra Israel, e já nessa época de Gideão, já há mais ou menos 7 anos, toda a época de colheita, os midianitas iam, invadia Israel, recolhia, pegava toda a colheita, e bem como a colheita, matava também todos os animais, todas as cabras, todas as ovelhas, todos os bois, todos os jumentos. Os que não matavam, eles levavam embora, e por isso eles empobreceram grandemente a nação de Israel. A Bíblia diz que os israelitas se empobreceram muito, então eles passavam uma situação muito dificultosa, eles estavam de certa forma, até muitas famílias passando fome, passando dificuldade. E tudo que eles plantavam para colher, eles tinham que esconder, porque os inimigos vinham e davam contra eles, e o Senhor os entregou. Não tinha exército que conseguia suportar aquilo. E nós devemos lembrar que Israel nessa época ainda não tinha um rei determinado, um exército determinado por hora, e também não precisava, porque até então era a única nação na face da terra teocrática, ou seja, uma nação que era governada, direcionada, ordenada, mandada pelo próprio Deus. Não precisava de um homem, não precisava da figura de um rei, não precisava da figura de um homem para mandar. Israel era governada pelo próprio Senhor, e o Senhor que a governava a protegia, mas o povo se afastava do Senhor. Então nessa época de Gideão, eles se afastaram do Senhor mais uma vez, e o Senhor os entregara na mão dos midianitas, e os midianitas estavam perseguindo eles. E agora vem Gideão, e Gideão agora ele recolhe o pouco que ele consegue colher da lavoura, e ele vai para um lugar, e ali ele começa a malhar o trigo, a preparar o trigo. Quando nós falamos de trigo, logo nos vem à memória o que? Nós lembramos de trigo, nós lembramos de pão. Pão nos remete a alimento. Então estava ali Gideão agora escondido no lagar. Não era o lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira. Mas Gideão, talvez movido pelo Espírito de Deus, movido pelo próprio Espírito de Deus, hoje, com os recursos da teologia, nós podemos tipificar e exemplificar as atitudes de Gideão de uma forma mais espiritual, e espiritualizar o que talvez Gideão naquele momento estava tentando fazer ou fazendo para matar a fome da sua casa, da sua família. Eu vou te explicar. Pastor, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas lugar de malhar trigo é na eira. Ele estava no lugar errado. Verdade. Ele estava usando a ferramenta errada. Ele estava, lagar é lugar de pisar uvas, não é lugar de malhar trigo. Mas Gideão agora pega o trigo e vai malhar ele no lagar. Quando nós falamos de lagar e falamos de pisar uvas, isso nos remete a
Lucas, quando Jesus reúne ali os discípulos e fala para eles: olha, eu ansiei muito, eu desejei muito esse momento convosco. Eu gostaria muito de ter esse momento. E Jesus tem um momento particular com os discípulos. Momento esse que é um exemplo e é uma ordenança para a igreja de Deus, para a igreja cristã, para a igreja do Senhor na terra. Então o Senhor agora reúne os discípulos, senta com eles à mesa e come com eles a última ceia. E ele agora remete o pão, que seria o seu próprio corpo, ou era representando o seu próprio corpo, mas ele também pega o vinho, o suco de uva, malhado no lagar, tirado da uva, e ele dá aos seus discípulos e disse: isso é o meu sangue, que será derramado por cada um de vós e pela humanidade. Esse é o meu sangue, essa é a minha aliança. Ninguém vai me prender porque armaram. Não, eu estou me doando. Eu vou derramar o meu sangue. Gideão ali no lagar, malhando o trigo. Gideão estava ali tipificando o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, porque quando você malha o trigo no lagar, o lagar era como uma grande pedra, como uma grande bacia, e naquela grande bacia ali, ele malha o trigo, e quando você malha um trigo no lagar, você não perde nada, você consegue recuperar tudo. Na era ele se mistura na terra, ele se mistura na poeira, mas no lagar não, no lagar ele é separado, no lagar ele é totalmente aproveitado. O trigo no lagar é a palavra de Deus misturada com o sangue de Jesus, misturada com o sangue do Eterno. Ele estava dizendo, ele estava tipificando, o céu estava mostrando para mim, para você, um segredo lá já no Velho Testamento. Pastor, só está misturando tudo, isso aí tinha mais 1000 anos antes. É verdade, é verdade. Mas a Bíblia foi escrita por uma duração de mais ou menos 1500 anos. 1500 anos demorou-se para compilar de Gênesis a Apocalipse. Foram mais de 60 autores, mas todos eles foram inspirados por uma única revelação, por uma única direção, por uma única fonte. E essa fonte é o Espírito Santo de Deus. Ele é o mesmo que estava em Gênesis, inspirando e mostrando, aleluias, a todos os pais da fé. Ele estava mostrando a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele inspirou Moisés a largar o palácio e os prazeres de Faraó e se entregar verdadeiramente à nação de Israel. Ele foi o mesmo que inspirou Josué a levantar a espada e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando a vocês eu não sei, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Foi ele que levantou Débora, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, levantou também Gideão, e tipifica agora através das ações de Gideão um grande mistério, que é a palavra de Deus. E Gideão agora, talvez ele não sabia,
mas acredito que pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor achou graça naquele homem e olhou e disse: é esse aí o meu segredo, é isso aí que eu vou fazer com a humanidade, é o meu sangue. Então, ao malhar o trigo, a separar o trigo, e é isso que o Espírito Santo nessa manhã traz para mim e para você. Nós não devemos olhar as lutas e as dificuldades, mas nós devemos olhar para o céu, para o nosso Redentor, para o guia de Israel, para aquele que nos direciona, porque Ele sim é Senhor da minha e da tua vida, e Ele vai nos direcionar, e Ele vai nos levar ao lugar correto, para nós separarmos o que é de Deus daquilo que não é de Deus. E Gideão estava ali agora, separando, malhando. Gideão estava ali, se preparando para uma grande batalha, mesmo que ele não sabia, mas ele estava se preparando. O Senhor fala contigo nessa manhã. Pega o teu trigo e malha ele no lagar. Não malha ele na eira, onde a poeira, onde o inimigo vai levar, onde vai levar mais da metade, onde você vai perder, onde se mistura com o mundo. Tem muita gente que é assim, vem na igreja, é como se malhasse trigo no lagar, aí ele sair da porta para fora, o alimento só sustém ele por alguns poucos minutos e horas. Mas o Senhor te chama nessa manhã a ter o seu trigo malhado no lagar, a ter o seu trigo malhado aonde você vai ter sustento para mais tempo, aonde vai mover o trigo, aonde vai mover o teu alimento misturado com o vinho, com o sangue de Jesus. É aí que nós entendemos a palavra, é aqui o segredo de Gideão. E Gideão agora, o anjo fala com ele: Gideão, levanta, vai nessa tua força, porque você vai libertar Israel da mão dos midianitas. Quando nós estamos na casa de Deus, nós movimentamos o mundo espiritual. Quem crê nisso? Quem entende isso? Quem percebe isso? Quem sente isso? Aleluia! O mundo espiritual, ele é muito mais povoado, ele é muito mais cheio, ele rege o físico. Se você quer, se você acredita, se você entende ou não, é assim que funciona. O mundo espiritual, ele rege o físico. O mundo espiritual, ele ordena no físico. Se você ganha vitória, se você ganha uma batalha, você ganha primeiro lá. Se você vence de joelhos, a vitória vem para você de pé. Move o mundo espiritual. Gideão estava movendo o mundo espiritual, e o anjo do Senhor veio e disse para ele: varão valoroso, você vai livrar Israel da mão dos midianitas. E aquele homem ali, sem entender, talvez como você está agora, sem entender, olhando para mim e se perguntando o que é que o pastor está querendo dizer, até onde ele vai com isso. Eu quero dizer para você que se você vencer no mundo espiritual, e aqui nós estamos diante do mundo espiritual, aqui nós não estamos falando com o natural. O homem natural entende de coisas naturais, o homem espiritual, a mulher espiritual entende das coisas espirituais. E diante das coisas espirituais, nessa manhã o Senhor decreta a tua vitória. Aleluia! Glória a Deus! Quem decreta a tua vitória é o Senhor. Pastor, eu não acredito, eu não estou entendendo. Preste atenção, eu estou aqui nessa manhã como aquele anjo estava para Gideão, para dizer para você que a tua vitória é certa, em nome de Jesus. A tua vitória é certa. Levanta na tua força, você vai vencer.
Isso aqui não é trabalho de coach. Isso aqui não é mentoreamento. Não, não. Isso aqui vai muito além. Isso aqui vai muito mais. Isso aqui vai depois. Isso aqui move o mundo espiritual. Isso aqui move o que rege e determina o físico. Isso aqui é glória de Deus. Isso aqui é poder de Deus para todo aquele que crê. Gideão talvez duvidou naquela manhã. Falou: ó, Senhor, primeiro só espera aí que eu vou fazer uma oferta. Se for o Senhor mesmo, o Senhor vai guardar. O Senhor falou com ele: pode ir lá. Ele fez a oferta, trouxe, colocou a oferta. O Senhor falou: que oferta bonita, coloca ela sobre a pedra. Não me serve ela assim não, coloca ela sobre a pedra. Ele colocou sobre a pedra. Ele estendeu o cajado, ela pegou fogo, recebeu. Gideão assustou, falou: não, é o Senhor mesmo. Agora é o Senhor mesmo. E o anjo continua: vai nessa tua força. Ele falou: Senhor, não se ire comigo, eu vou fazer mais uma prova. Senhor, o Senhor tem que entender, eu sou da tribo de Manassés, a menor tribo de Israel. E eu sou filho de Joás. Joás é o menor da tribo de Manassés. E eu sou Gideão. Gideão é o menor filho de Joás. Só não está entendendo não, Senhor. Eu sou o menor do pequeno. Sou eu. E o Senhor está aqui comigo. Gideão, é com você. Senhor, então vou fazer mais uma prova. Se o Senhor mesmo, então faz, Gideão. À noite em Israel cai orvalho toda noite. Agora nós estamos no tempo do frio, nós conseguimos perceber como que é o orvalho da noite. Sabe quando você levanta de manhãzinha? Eu me levanto às 5 e pouco da manhã para ir trabalhar. Eu chego lá, o carro está coberto de orvalho. Tão frio, a hora que você entra nele está gelado. E Gideão falou: eu vou pegar um novelo de lã, como se você pegasse um chumaço de algodão, e eu vou colocar ele lá no meio do terreiro. E eu quero, Senhor, de manhã, que a terra toda amanheça seca, mas o novelo de lã, eu quero ele molhado, com o orvalho da noite. Senhor, está feito, Gideão, vai lá. Gideão levanta no outro dia, chega lá, ele pega o novelo de lã, ele espreme, está cheio de água do orvalho da noite. Ele fala: Jesus, eu vou ter que ir na guerra mesmo. Como é que eu vou vencer esses homens? Eles entram e matam todo mundo. É um dos poucos versículos da Bíblia que fala que não tinha contagem dos inimigos. Eles entravam no vale e tomavam todo o vale. Senhor, mais uma prova. Sabe por que a gente faz tanta prova, irmão? Que a gente não tem a capacidade de acreditar. Capacidade de acreditar. Capacidade de acreditar no milagre. Capacidade de acreditar no que eu estou dizendo para você, que isso aqui é mundo espiritual. Capacidade de acreditar que o mundo espiritual domina o físico. Capacidade de acreditar que Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. Senhor, mais uma prova. Faz, Gideão, mais uma prova. Agora o contrário, toda a terra molha do orvalho. Eu vou pôr o novelo de lã lá no meio, só ele seco. Vai lá, Gideão. Sabe quando você levanta de manhã e quer vencer a guerra na sua própria força? Sabe quando você quer enfrentar aquele problema e você acha que a solução você tem? Sabe quando você quer vencer aquela luta ou aquela enfermidade, você acha que o negócio está no remédio ou no médico? Gideão vai lá, toda a terra molhada de orvalho. Ele já olha de longe e fala: com certeza o novelo vai estar molhado. Ele pega o novelo e está sequinho. Gideão agora fica impressionado. Então ele manda soldados para todos os cantos de Israel e manda reunir um exército. E ele se enche, fala: não, agora é comigo. Ah, Senhor, agora eu vou na guerra. E ele reúne um grande exército. Mas o que Deus queria naquela
ocasião com Gideão era semear fé no coração de todos. Semear fé. A palavra nessa manhã é palavra de semear fé. Você não pode perder a sua semente. Gideão agora reúne o exército, 32 mil homens, e ele discursa para eles: e agora nós vamos na guerra contra os midianitas. O Senhor vem para ele e diz para ele: Gideão, você não vai com esse exército não. Senhor, o exército lá de lá é incontável. Eu consegui reunir esses aqui, eu acho que dá para enfrentar a guerra. Vai não, Gideão, vai não. Você vai dizer para eles agora e vai fazer um discurso para eles. Qual que é o discurso, Senhor? Fala com eles assim: quem for covarde, quem for medroso, quem não tiver coragem de ir para a guerra, quem não quiser doar sua vida pelo evangelho, quem não tem coragem de pregar, não vai comigo não. Eu estou trazendo para os nossos dias. Foi embora um pouquinho de gente, desistiram de ir à guerra. 22 mil foi embora, numa topada só. Evangelho, irmão, é de graça. Evangelho é de graça. Mas o custo dele é caro. Bate no teu peito e fala: é caro. O custo dele é caro. O custo dele é renúncia. O custo dele é ter fé e acreditar sem retroceder. O custo dele é não olhar para as circunstâncias, é olhar para o céu. O custo do evangelho não é olhar os problemas, é não olhar as circunstâncias, é não duvidar, mas crer somente. O custo dele é ter fé. O custo dele é joelho no chão. O evangelho é de graça, mas o custo dele é só para quem tem coragem. Tem que ter coragem. Senhor, agora nós vamos, sobrou 10 mil. Vai não, Gideão, senão vocês vão falar que vocês venceram pela sua própria força. Sabe quando o Senhor te dá vitória? Como diz aquele hino, a vitória tem sabor de mel. Aí você fica todo cheio de vida. Aí daí a pouco o orgulho sobe e você fala assim: nossa, ei Jesus, eu sou bom demais. Coisa maravilhosa. O Senhor falou: não, é muita gente, vai não. Senhor, então como é que eu faço? Eu vou te dar mais uma prova. Põe todo mundo no rio para beber água. Eu vou te mostrar quem vai e quem não vai. O evangelho é de graça, mas tem que vigiar. Tem que ter preceito, tem que ter lei, tem que ter ordenança, tem que ter fé, tem que andar mediante a Bíblia, tem que cuidar da palavra, tem que cuidar do teu coração, não pode retroceder, tem que vigiar. O Senhor falou assim: olha lá, Gideão, para você ver, você não vai com essa turma não. Eu vou te mostrar agora quem vai embora e quem vai ficar com você. Quem estiver vigiando, Gideão. Quem está bebendo água, mas está vigiando, Gideão. Quem está andando, mas está vigiando, Gideão, vai com você. Agora quem está se deleitando nos prazeres, deitou na água, lambeu igual cachorro, se molhou, se refrescou, esqueceu onde é que está. Esse não vai não, Gideão. Aí Gideão separa os corajosos, os valentes, os vigilantes. E sobraram o quê? 300. Como é que a Lauriette canta? É com os 300 que eu quero, Gideão. E Gideão deve ter pensado assim: Senhor, e agora? Como o Senhor
Ele não quer deixar nem o nosso coração perturbado. Eu já vou encerrar. O Senhor fala com Gideão assim: Gideão, pega o seu moço, você e o seu moço Purá, de noite vocês descem no arraial, e eu vou te mostrar como é que eu vou vencer essa guerra, só para o seu coração aliviar. O Senhor está falando com você nessa manhã aqui, ó. Se preocupe não. Você vai receber uma boa notícia essa semana, só para o seu coração aliviar. Não é a vitória ainda não, tá? Mas é só para o seu coração aliviar. Gideão foi lá e viu os homens, um general contando um sonho para o outro que ele teve. E o outro falou assim: ó, esse sonho aí é a espada de Gideão. É a espada de Gideão contra nós. Gideão sobe todo feliz. Ale, Jesus. Glória a Deus. O Senhor vai me dar esses homens. Então o Senhor agora dá a estratégia final para Gideão. Gideão pega os 300 homens, divide em 3 quartéis de 100 homens e manda cada um para um canto da montanha. Todo o exército dos midianitas estava no vale. Pega 100 homens e fala com eles: agora vocês vão comigo para a frente do arraial, e o que eu fizer vocês vão fazer. Deixa eu te dar um detalhe aqui que talvez você não observou nas escrituras, que às vezes em algumas bíblias tem lá no rodapé, ou então quando a gente pesquisa. Você sabe como é que o Senhor venceu a guerra dos midianitas? Como é que Gideão venceu a guerra? Fala para a pessoa que está do teu lado aí: só com medo do inimigo. Só com medo do inimigo. Só o medo do inimigo derrotou eles. Gideão não fez nada, não. Ué, mas 300 homens não fez? Fez não, precisou não. Só com o medo do inimigo. Só com o pavor do inimigo. Como assim, pastor? Vou te explicar. Existia naquela época, principalmente nos midianitas, uma teoria que o exército e o soldado na guerra, quando ele matava muitos soldados, às vezes poderia acontecer com aquele soldado que antes dele morrer, todos aqueles soldados que ele matou vinham assombrar ele. E aquela assombração, quando eles vinham assombrar ele, porque era a hora dele morrer, era a morte dele, era a morte chamando ele. Então vinha todos os inimigos contra ele. Aí entenda o que Deus fez. Gideão distribuiu 100 soldados. Cada um levava um cântaro, uma vasilha cheia, vazia. Levava uma buzina e levava uma tocha de fogo. Repita comigo: cântaro, buzina e tocha de fogo. Aí começou a guerra. Gideão fazia, o outro exército de 100 fazia, o outro exército de 100 fazia. O que eles faziam? Ele tocava a buzina, pam, pam, anunciando a guerra. Logo depois, todos os 100 de uma vez pegavam o cântaro e quebravam no chão, pá! E levantava as tochas de fogo e gritavam: pelo Senhor e por Gideão. O outro exército fazia o mesmo. O outro exército fazia o mesmo. O pavor baixou sobre todo o arraial dos midianitas.
E eles falaram: todos vieram nos matar, é a hora que nós vamos morrer. E eles ficavam assombrados, achando que as tochas de fogo eram a cabeça dos soldados que vinham buscar cada um deles. E eles, no desespero, a Bíblia diz que o Senhor trouxe um pavor sobre eles, e um foi matando o outro, um foi matando o outro, um foi matando o outro. E Gideão desceu com o seu exército de 300 homens, separado em 3 ordenanças, e gritando: pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Aleluias! O teu inimigo vai fugir só de pavor. O Senhor te dará a vitória com o joelho no chão e gritando que é pelo Senhor, é pela tua vida e pelo Senhor. Aleluias! Eu gostaria de te convidar essa manhã a orar, colocando diante de Deus todos os teus grandes inimigos, todas as tuas grandes lutas, todas as tuas grandes preocupações, tudo aquilo que você diz que não consegue vencer, tudo aquilo que te traz aflição de alma. Enquanto o grupo de louvor vai estar louvando, nós vamos estar orando a Deus nessa manhã. Glória a Deus. E eu gostaria que você, nessa manhã, com o aprendizado desse herói da fé, você venha renovar a sua fé. Quem pode se colocar de pé? Glória a Deus. Não se vence guerra sentado. Glória a Deus. De pé. Você vai estar marchando e colocando diante do Senhor aquela sua luta, aquele seu problema, aquela sua dificuldade, e aquela tua vontade de servir mais a Deus, aquela tua disposição. Senhor, acabou a minha disposição, a minha força, a minha energia se esgotou. Nessa manhã o Senhor te renova. Nessa manhã o Senhor renova as suas forças. Nessa manhã o Senhor te dá uma injeção de ânimo. Nessa manhã o Senhor coloca sobre você ânimo. O Senhor coloca vitamina sobre a tua vida. O Senhor renova as tuas forças nessa manhã. Nessa manhã é vencido o desânimo. Nessa manhã é vencido a depressão. Nessa manhã é vencido a tristeza. Nessa manhã é vencido a enfermidade que tem te acompanhado. Você vence ela nessa manhã em nome de Jesus. Aquele teu amigo, aquele teu parente que não aceita a palavra, hoje você coloca ele diante do Senhor, ele será vencido para a glória de Deus. Aleluia. Os teus negócios nessa manhã estão diante do Senhor. A tua vida financeira nessa manhã está diante do Senhor. A tua vida profissional nessa manhã, amados, Gideão teve revelações de Deus. Ele foi malhar o trigo no lagar e foi uma revelação de Deus. O Senhor traga revelações nessa manhã sobre a tua vida. Senhor, o que nunca foi revelado, revela nessa manhã para os teus. Traz revelações, Senhor.
Traz novas revelações, Pai. É o homem que teve o poder de andar sobre o mar. Senhor, traga novas revelações. Quem é Ele que pode fazer? Faz coisas novas, Senhor, nessa manhã. Pai, como igreja e junto com a igreja, Senhor, eu me coloco em oração nessa manhã. Ele vem com toda e te peço, Espírito Santo, traga, Senhor, novas revelações, traga unção nova, traz, Senhor, um bálsamo novo, traga, Senhor, uma glória nova, Senhor. Oh Deus, assim como Gideão malhou o trigo no lagar para separar o trigo e a palavra, o trigo é o pão e o pão é a palavra do Senhor é que nos sustenta, é que nos alimenta, é que nos põe de pé, é que nos dá força, é que nos dá ânimo.